nos dias de hoje, né, é possível viver na obediência, né, na direção do Senhor, né? Sim. Colocar aqui pro pessoal ir falando, né, comentando aqui, né, se possível, porque é uma realidade, né? Hoje estamos vivendo um tempo onde a internet traz muita legalidade, né? Onde as coisas estão de fácil acesso, né? E hoje viver na obediência, viver na direção tem sido Um um desafio. desafio, né? É muita camuflagem, né? É fácil você colocar uma foto de perfil com a Bíblia, ou então, né, com um disfarce de crente, sei lá. Aí as pessoas vão entrar nas suas redes sociais, né? E vão ver ali uma pessoa séria, né? Uma pessoa que tem cara de cristão. E aí isso te atrai de alguma forma, né? E você quer ter uma experiência, chamar a pessoa para tua igreja, chamar a pessoa para tua convivência. E muitas das vezes nós nos decepcionamos, né? Porque é difícil você ter esse discernimento, né? Então, assim, verdadeiramente nós sabemos que as redes sociais, elas vão sempre mostrar o que a pessoa é, né? Então, é fácil fazer uma camuflagem, né? Uma roupinha bonitinha, uma carinha séria, já às vezes vai, de certa forma, convencer, né? Hoje, Ali de momento, hoje acaba sendo muita camuflagem, né? muita. Assim, o que a gente vê na internet influencia muitas pessoas, mas não é aquilo que as pessoas verdadeiramente vivem, né? Sim. É difícil mesmo, mas assim, eu acho que a árvore, né, ela dá os frutos na estação certa. Então, por mais que a árvore esteja bonita, aparentemente, quando vier o vento, quando vier, né, as dificuldades, vamos ver se os frutos, né, que ela tem vão permanecer, né, nos galhos firmados. Isso de uma forma, uma visão espiritual, né? Sim. É claro que, então, assim, os frutos da árvore vai mostrar quem a árvore é, né? Se ela for produzir frutos saudáveis, verdadeiramente é uma árvore que está alicerçada, né, no lugar certo, que está dando crescimento certo, tudo bonitinho, né? Então, na convivência das pessoas, na vida que elas exercem, né, nós vamos conhecer as pessoas pelos frutos que elas dão, né? Sim. A palavra do Senhor nos diz, né, que a árvore que não produz nada, ela é lançada ao fogo. É verdade. Né? É verdade. E a nossa vida foi assim, né? Sim. Para quem não sabe, né, eu e a pastora, nós somos casados, agora vai fazer 12 anos. 13 anos. 13 anos, olha, quase, hein? 13 anos, né, que nós estamos casados, sem contar período de namoro, noivado, né? E a nossa vida, ela é vivida dessa forma, né? Até antes de eu conhecer a pastora, da pastora me conhecer, nós vivíamos isso, né? A pastora, ela veio, né? Até mesmo de um lar, né? Que a Cleonice, né? Sua mãe, né? Buscava o Senhor, né? É assim, na minha adolescência, né, como todo mundo aqui, né, que está nos assistindo, nós, antes de seguirmos a Cristo, né, se você já segue a Jesus, se não, é um testemunho, né? Nós temos os períodos difíceis, né, onde nós acabamos dando legalidade para a rebeldia, né? Às vezes por situações, né, de insegurança, de querer, às vezes, também curtir o mundo. E na minha adolescência, particularmente, eu tive, assim, alguns períodos difíceis, né, onde eu dei um pouquinho de trabalho para minha mãe, mas não de uma forma, assim, muito grande, de uma proporção muito grande, né. Mas não, eu dei, assim, um pouquinho de trabalho para minha mãe, apesar de ela sempre me orientar, né, na presença de Deus. E, assim, eu lembro disso como se fosse ontem, né? Daquela mulher de oração, né? Que me via chorando na cama,
com depressão, com dúvidas, coisas da adolescência, né? E minha mãe, ela sentava do meu lado, né? E ela pegava a Bíblia dela, aquela Bíblia preta tradicional de todo crente Bíblia da época. raiz, né? Sim. E ela pegava a Bíblia dela, ela abria a palavra, né? E ficava lendo a palavra do meu lado. E ficava falando, filha, Deus é fiel, né? Olha o que a palavra do Senhor está nos dizendo nesse dia de hoje, né? Então ela falava ali o livro de Salmos, de Isaías, de Jeremias, né? E ela sempre ministrando, né? Me colocando de pé, tentando fazer com que eu tenha ânimo, né? De traçar um objetivo na presença de Deus, né? Porque eu tive esse período mesmo onde eu queria buscar forças no mundo, no rock circular, né? Sim, você falou isso e foi algo bem interessante, porque você vê a influência, né, que Sim. os pais podem trazer para a vida dos filhos, né? Hoje, praticamente as mães, os pais acham que a responsabilidade é do pastor, a responsabilidade é de um líder de jovens, né? A responsabilidade é de alguém da igreja de alguém, um em líder. instruir o seu filho, né? Minha mãe, ela cobrava muito isso dos líderes. Eu lembro que minha mãe, ela ia comigo quando tinha congresso, né, na igreja. Ela ia falava, ajuda minha filha, né, a se posicionar. Deus tem uma obra na vida dela. Ela canta bem, ela é super esforçada. Minha mãe, ela pegava muito no pé das pessoas que me lideravam. Eu lembro que uma vez na minha igreja, nós iríamos fazer um coral black. E eu lembro que ela chegou no nosso professor, que é uma pessoa conhecida, não sei se eu cito o nome dele, pode citar nomes ou melhor não? Pode citar. Então, aqui eu creio que vocês conhecem o Maicon, né? Ele foi do Coral Resgate. E eu lembro que a minha mãe chegou e falou assim, então, a minha filha, ela canta, ela é um soprano, mas ela precisa de mais afinação, porque ela é jovem ainda. Então, ela era uma mãe que toda hora ela ficava sempre pegando no pé das pessoas. É muito engraçado, eu lembro disso. Aí, eu não sei, na hora, assim, quando ela tinha esse cuidado, eu ficava só olhando, né? É um cuidado, né? Porque assim, hoje... Era muito legal. A questão que eu falo de deixar é assim, a mãe hoje não fala nada, né? A mãe não instrui, não tem aquele cuidado e simplesmente ela acha que o pastor tem que dar bronca. Não tem aquele cuidado, né? Porque assim, esse é o cuidado de alguém que zela pela família, né? Ou seja, eu vou implorar para todo mundo, falar com todo mundo para ajudar, né? Para manter, né, essa pessoa o jovem na igreja, para manter, né, alguém ali firmado. E aí você vê essa importância, né? Se minha mãe não tivesse feito isso, né, eu acho que eu ia ter mais dificuldades. Sim. Né? Ela me deu assim uma segurança e uma forma de permanecer, né? Sim, sim. E depois disso, eu sei que eu fui me levantando, fui entendendo que o meu fechamento era com Jesus, né? Eu não tinha outra forma de vida, né? E, assim, a minha adolescência, apesar de ser um pouco, às vezes no início, rebelde, né? Uhum. Graças às orações da minha mãe, né? Graças aos conselhos e também a minha força de vontade, eu consegui viver o evangelho, né? A cada dia. Antigamente, quando eu era adolescente, eu achava que viver o evangelho era você, como é que eu posso dizer? Um dia você acordar crente. Achava que, sabe, um dia eu ia acordar santa, né? Cheia de dom, de talento. E eu ficava falando, quando que vai chegar esse dia, né? Que eu vou já acordar de uma forma surpreendente, que minha mãe vai olhar e vai falar assim, nossa, você virou uma serva de Deus.
E depois eu acabei aprendendo que não era bem assim, Sim. né? Que o meu crescimento espiritual ia depender do meu posicionamento, Claro. né? Todo dia vencendo uma batalha, todo dia fazendo uma renúncia, todo dia buscando mais, né? Tendo mais sede, né? De viver a palavra de Deus, de estar em Jesus. E ali eu aprendi que sempre ia ter algum desafio, né? Pela frente. E assim, mas o melhor de tudo, né, é que os nossos tombos também, né, as nossas dificuldades nos ensinam a superar e a ter mais assim garra de persistir, falar não, não vai ficar assim minha história, né? Eu, por exemplo, antigamente eu ouvia bastante rock, né? E aí quando eu comecei a voltar, né, para a igreja, para servir Jesus, eu falava, o que eu posso ouvir, que eu gosto tanto de rock. Eu amava rock. E ali eu conheci também a banda Sion, né, na época. Na época estava muito, assim, a Igreja Internacional da Graça, né, com a nossa rádio. E ali foi, assim, um bálsamo para minha vida naquela fase de adolescência, e assim, eu vi que eu podia adorar a Deus com o que eu gostava de ouvir, né? Sim. Eu acho, e minha mãe, assim, sempre me apoiando, ela fala, nossa, que hino legal, né, super bacana, tá vendo como na presença de Deus, você pode ouvir de tudo, né, não é só aquilo, e eu acho que se os jovens hoje em dia, né, entendessem que o fato de eles estarem na igreja, né, servindo a Deus, não significa que eles vão ter que mudar os seus gostos, mudar, assim, tem gente que gosta muito, né, de uma batida eletrônica, né, outras agitadas, cada um tem um gosto, né, e hoje em dia nós vemos que no louvor, né, no meio gospel, né, tem todos os ritmos, né, de canções. Tem funk, né, tem rap, tem rock, tem de tudo. Então, eu acho que isso não é uma desculpa para a gente não se dedicar, né, a servir a Jesus. Porque o importante, por mais que você goste de tal ritmo, né, de tal estilo, continue gostando, né, mas, assim, use sempre a palavra de Deus. Se você vê que não tem uma canção que você goste, com o ritmo que você goste, ora a Deus aí, para o Senhor ele te dar inspirações para que você venha gravar, né, uma canção num ritmo que ainda não tem, e que você venha ganhar mais almas, né, ministrando a palavra de Deus através do louvor, né, porque tem diversos ritmos aí, não precisa sair, né, do foco.